Olá, queridas, tudo bem com vocês? Estou muito alegre, muito feliz por fazer parte desse projeto tão abençoado. Falar de uma das mulheres da Bíblia, tantas mulheres maravilhosas. E eu gostaria muito de trazer uma reflexão sobre a vida de Joana. A vida de Joana está no livro de Lucas, no Evangelho, na Palavra de Deus. Lucas 8 e no capítulo 24. Joana foi uma mulher que foi curada por Jesus. Ela abençoou o ministério de Jesus com seus bens. Ela e outras mulheres sustentavam, participavam, serviam com seus bens o ministério de Cristo. Joana foi uma das mulheres que também teve o privilégio de ser a testemunha, ou uma das testemunhas da ressurreição de Cristo. Quando elas chegaram no domingo de manhã, no sepulcro, o sepulcro estava aberto, elas encontraram dois anjos. E os anjos falaram para elas lembrarem do que Jesus tinha dito na Galiléia, que seria entregue nas mãos de homens pecadores, seria crucificado, mas ressuscitaria. Elas receberam aquela notícia maravilhosa, o túmulo estava vazio, elas saíram dali cheias, maravilhadas, cheias de alegria e foram contar para os discípulos a notícia. Mas no versículo 11 do capítulo 24 diz que quando os discípulos ouviram elas, eles acharam que elas estavam delirando. E o próprio texto diz: e não lhes deram crédito. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com você. A gente precisa aprender a lidar com os descréditos. Porque não é porque as pessoas ou algumas pessoas duvidem daquilo que Deus tem com a gente, que a gente também tem que duvidar, que a gente também tem que parar. Essas mulheres não pararam porque os discípulos não acreditaram nelas de imediato. O que a gente entende e vê no texto, que na verdade isso não abalou essas mulheres, mas elas continuaram firmes dentro do propósito de Deus. Elas foram usadas como as primeiras testemunhas para anunciar a ressurreição de Jesus. Então, eu e você também precisamos entender que nesses momentos de dúvidas, nesses momentos de descrédito, né, a gente sabe como a gente passa por isso e às vezes passa muitas vezes, e isso mexe sim com as nossas emoções, isso mexe com a gente. Mas nesses momentos, o que tem que falar mais alto é a nossa convicção, a convicção daquilo que Deus nos chamou para realizar. A segunda lição que eu aprendo com Joana é que ela não brigou para os discípulos acreditarem nela e nas outras mulheres. Ela ficou tranquila. Eu vejo aqui nessa palavra uma mulher tranquila, que sabia o que estava dizendo e acreditava que Jesus estava vivo. Então, quem tinha e quem poderia afirmar e confirmar aquela notícia, aquela verdade, era o próprio Jesus. O texto diz que Pedro foi até o túmulo, viu que estava vazio e ficou admirado. Depois desse momento, o próprio Jesus aparece para testemunhar, para confirmar aquela notícia verdadeira e poderosa. O próprio Jesus honrou aquelas mulheres. O próprio Jesus enalteceu a fé daquelas mulheres. Então não brigue para confirmar, não brigue para convencer as pessoas daquilo que Deus tem com você. Deixa com Deus. Ele mesmo confirma, ele mesmo aprova e ele enaltece a sua fé. Um beijo no seu coração, deixa Deus falar no seu coração, deixa Deus falar no seu íntimo, principalmente você que tem passado por situações onde essas dúvidas balançam, mexe com você. Confia naquilo que Deus confiou para você realizar.